Conversas cafeinadas. Um podcast com conversas descontraídas, sem filtro, powered by cafeína, com Sara Ferreira e Elisa Gonçalves. Ora, bom dia pessoal, então. Como é que está a vossa vida por aí? Olá pessoas, feliz segunda-feira. Nós tivemos assim uma semana um bocadinho difícil, mas pronto, vamos passar à frente que é melhor esquecer. Se nos estão a notar a minha voz super sexy, é porque sim. Vocês, quem me segue no Instagram sabe que eu estou sempre doente agora. Por isso não estranhem. Eu espero um dia passar e sair do outro lado, saudável, mas... Eventualmente irá acontecer, exato. Então vamos começar com a rubrica? Sim, hoje vamos começar com a rubrica, vamos continuar. A Sara vai dizer a palavra, a expressão típica do Norte e eu irei dizer uma da Madeira e vamos ver se eu hoje consigo acertar outra vez. Batalha de palavras. Então, eu vou dar-te a minha palavra, muito simples, super básica, mas que quase certeza que tu não conheces. Chuta. Semilha. Semilha? Isto é uma palavra, não é uma expressão. É uma palavra para um objeto, é uma comida. Semilha? Yeah. Não faço ideia. Semilha é batata. Tipo uma batata normal? E a batata, tipo, nós temos semilha e depois temos batata. E vocês têm a batata e a batata doce. Ah, semilha é batata doce? Não, semilha é a batata. Depois nós temos a batata doce. Mas normalmente, tipo... Sério? Pronto, yeah. Nunca tinha ouvido essa palavra. Nunca tinha ouvido. Semilha, simples, mas ninguém, tipo, acho que quase ninguém do continente sabe. Isso está mesmo escondidinho aí na Madeira. Tá, e nós temos muitas, tipo, comidas, umas que vocês não conhecem porque não existem aí e outras que simplesmente vocês usam outro nome. Ok. Olha, a que eu te trago hoje também é comida. Oh? E é comida. Exato, estou a dar uma dica só nisso. Mas é uma palavra, não é uma expressão. É uma palavra e a palavra é bica. Bica, para mim, bica é um café. Exatamente. E para a maior parte das pessoas, bica, para a maior parte das pessoas do resto do país também, bica é um café, um expresso. Para nós não. Se tu fores a um café no norte e pedires um café, padaria, pastelaria, e pedires uma bica, eles dão-te um pão. Ah, é? É um pãozinho, tipo um pãozinho biju, mas é um pãozinho com as pontas. Tipo assim, bico. Em bico? Exatamente. Em bico? Daí a bica, exatamente. Que é uma cena super engraçada. Mas então, se vocês quiserem uma bica café expresso, o que é que pedem? É um expresso? Café. É um café. Ok, é um café. Exato. Olha, já eu trabalhei em café e muitas vezes vinha gente, tipo, que não era da cidade e assim, e pediam-me: olha, menina, queria uma bica. E lá ia eu com o pãozinho na saca. E eles: não, é um café. E eu: desculpa, é que aqui bica é isto. Tu depois disso não começaste a perguntar, mas que era bica café ou bica pão? Não, é assim, não acontecia muitas vezes. Então, tipo, passava... Acho que por não acontecer muitas vezes é que uma pessoa nunca raciocinava que era um café. Pois, sim, faz sentido. Mas aconteceu algumas vezes e era, por acaso, bastante engraçado. Pronto, são as duas palavras do dia. E podemos passar ao nosso assunto da semana. Hoje nós queremos muito falar sobre... eu acho que é a cena do momento. Inteligência artificial. O que pode ser feito com a inteligência artificial. Isto tem vindo a dominar as redes sociais. Tipo, eu estou na Explore Page do Instagram e é tudo sobre o que podes fazer com a inteligência artificial. É incrível mesmo. Mas eu, na minha opinião, acho que eventualmente hão de ter que pôr um controle nisto porque a cena senão vai dar para o torto. É demasiado poder, na minha opinião. É demasiado poder para o comum mortal. Aliás, é demasiado poder para qualquer pessoa. Mas para o comum mortal, qualquer pessoa pode aceder, é assustador, na minha opinião. É incrível e assustador. Exatamente, porque é assim, eu até quando ouvi falar, o Miguel foi o que me falou sobre a inteligência artificial, mas se queres te diga, eu ignorava muito, tipo, não é para mim, não quero saber, não interessa, mas ele estava sempre, ele insistia sempre, até que eventualmente, pronto, ouvi o meu homem e fiquei super surpreendida por exemplo, o ChatGPT ser grátis. Mesmo. Isso é tipo, é o que eu digo, como um mortal, qualquer pessoa consegue fazer isso. Portanto, eu não sei se vocês sabem o que é o ChatGPT, mas para quem não sabe é basicamente um chat
em que vocês podem fazer perguntas ou pedir coisas a inteligência artificial. Não sei, é tipo o quê? Qual é o termo? É tipo Google em steroids, basicamente. Muito mais do que steroids. É muito além do Google, porque aquilo, basicamente, imaginem que o Google era uma pessoa com todo o conhecimento que há na internet e vocês podem conversar com ele. É um robô mesmo, tipo, Exatamente. com todos os conhecimentos. Tipo, vocês perguntam seja o que for e eles dão-vos a resposta. E é incrível porque, claro que se usarem com uma boa intenção, podem beneficiar muito desta tecnologia. Por exemplo, eu própria já uso para, por exemplo, se tiver dificuldade em escrever algum texto para seja o que for, para o Instagram, ou imaginem que vocês têm um blog e querem melhorar a escrita, vocês podem colocar o parágrafo lá e pedir ou para alongar ou para encurtar o parágrafo. Há muita gente que já anda a usar isto para fazer teses. O que, na minha opinião, é um bocado óbvio, certo? Genial. Claro que, pronto, não é ideal, mas quem é que não se lembra de fazer isso? Quem não? Exato. Se vocês não fizerem isso, é que não estão a usar o chat GPT da melhor maneira possível. Tipo, Exatamente. é incrível mesmo. Mas tudo, Não, é assim. tipo... É incrível mesmo, tipo, fazer teses, se quiser escrever algum poema, se quiser escrever música... É literalmente, infinito. No outro dia eu escrevi aqui write me a song about a banana. Eu tipo, queria ver o quanto ele era criativo. E ele fez-me uma música actually muito engraçada. E muito, muito gira mesmo. E eu depois pensei para mim, se eu te der outra fruta, tu vais-me fazer a mesma coisa, de certeza. E eu dei-lhe outra fruta e ele, muitos dos versos da música ele repetiu. Só adaptou a rima. Por isso, obviamente, tem limitações. É um robô, não é uma pessoa, não é? Yeah. Mas não deixa de ser incrível. Vocês podem pesquisar tudo, mas tipo tudo. Por exemplo, querem fazer um plano alimentar? Ele escreve-vos um plano alimentar. E ele dá-vos um plano de exercícios, se vocês quiserem. Target para uma coisa específica. Para X calorias que vocês querem perder por semana ou por dia. Tipo, aquilo são várias profissões numa coisa só. Num chat só, yeah. É assustador e incrível. Eu para já ainda estou na fase do incrível porque eu acho mesmo... Eu divirto-me a pesquisar coisas aleatórias e acho mesmo giro a maneira como ele responde, parece uma pessoa. Yeah. Eu não pesquiso porque... Eu tenho usado mais, é mesmo com intenção, percebes? Por exemplo, se eu quiser criar imagina, se eu quero falar sobre um tópico específico na minha conta de Instagram e quero aperfeiçoar o que eu vou dizer na descrição da fotografia ou descrição do Reel, eu coloco. Eu digo, por favor, escreve-me uma... Eu não sei porque é que peço por favor, mas peço sempre por favor, please. Começo sempre com please, mas acho que é porque vi nos exemplos no YouTube isso. Porque é assim, se vocês não sabem escrever da maneira correta, ele pode-vos dar a resposta que não é essencialmente a ideal. Exato. Eu no outro dia até disse à Lisa que eu pus-me a pedir hashtags. E tipo, se fosse específico, é uma forma super prática de não perder tempo nisso. Eu pedi, dá-me um X número de... Dá-me hashtags com X número de usos no máximo, relacionadas com X e X tema. E ele deu uma carrada delas, não eram todas boas, como é óbvio, não é? Sim, depois nós temos que filtrar, temos que filtrar também. Eu barrei nelas e testei-as todas no Instagram para ver qual é que funcionava e qual é que não. É por isso, eu acho que usado com intenção e mesmo com um propósito, e depois, obviamente, tendo filtrado toda a informação que nos é dada, tu consegues aproveitar muito, muito disto. Tipo, é como eu digo, já pedi para me escrever descrições, mas... tem que alterar sempre para dar uma certa personalidade, porque senão acaba por ser tudo do mesmo. E é isto que muita gente anda a dizer, que é, por exemplo, a Sara mostrou-me um vídeo, acho que foste tu que mostraste-me um vídeo daqueles dizem que podes escrever blog posts com com as keywords optimizadas para ser encontrado no Google com mais facilidade e blá blá blá, mas a verdade é que se toda a gente for pedir ao ChatGPT para escrever um blog post sobre, sei lá, um assunto específico, e acho que basta as pessoas escreverem da mesma forma a frase exatamente igual, que ele vai-te dar exatamente a mesma resposta. Portanto, claro. É tudo muito bonito, mas tem as suas limitações, mas acho que usado com cabeça
eu acho que isto vai dar pernas para andar. Tipo, eu acho que muita gente vai conseguir, por exemplo, ganhar dinheiro com isto, porque é assim. Eu já te disse isto, mas nós estivemos a ver um vídeo no YouTube de um rapaz que diz que tu podes simplesmente vir aqui e pedir para escrever um livro para crianças de 2 a 3 anos sobre emoções, por exemplo. Sim, sim. E ele, tu não podes pedir para escrever um livro, tu dizes que é para gerar capítulos. E depois tu pedes para ele escrever os capítulos, e ele escreve os capítulos. E eu experimentei fazer isso para, por exemplo, um livro para uma criança de 2 anos, mas os livros para crianças de 2 anos são muito curtos e é muito mais à base de imagens. E ele, basicamente, imagina, eu pedi sobre as emoções, e cada capítulo era uma emoção. E o amor, imagina, só estou a dar um exemplo, ele dizia, o amor tem uma frase só, e depois ele dizia, aparece uma imagem assim, aparece uma imagem assim, e aparece uma imagem assim. E nisto vamos nós a outra coisa que nós podemos fazer com a inteligência artificial, que é, existe outro site, que por acaso eu não sei o nome, mas existe outro site que vocês apenas vão lá, colocam a descrição da fotografia que é suposto vocês terem no livro e aparece-vos a fotografia e até tem, eu não sei se tu já viste, mas tem tipo 4 ou 5 opções para tu poderes escolher, dependendo do grau de, por exemplo, de dimensão que tu queres ou não, mais avatar, mais não. Sim. É incrível, tipo, literalmente consegues fazer tudo, tipo, em, sei lá, em 1 ou 2 horas consegues fazer tudo isso, meter na Amazon à venda e está feito. Yep. E isto vocês conseguem fazer perguntas em português e receber respostas em português, atenção. Sim, exatamente. Não é só em inglês. O site onde estão essas inteligências artificiais é em inglês, mas elas falam em todas as línguas. Uhum. Então, basicamente, vocês podem ir conversar com eles na língua que quiserem, que ele sabe vos responder e dar-vos coisas que são... Como é que se diz? Que são... relevantes? Relevantes, é isso. Nunca me lembro dessa palavra. Que são relevantes para a cultura e para o país onde vocês estão. Yeah. Que isso é o mais incrível. Tipo, ele consegue localizar a informação e tudo. É assim uma coisa mesmo muito melhor que o Google. Apesar que eu ouvi dizer que o Google já está a desenvolver qualquer coisa. Vocês já ouviste falar? Não ouvi falar, mas não me surpreende porque isto existe neste chat, mas eu agora tenho encontrado em muitos lugares. Yeah. Muitos lugares. Agora é uma corrida contra o tempo. Está toda a gente atrás disto. E depois todas as aplicações vão ter algum feature qualquer com a inteligência artificial. E tenho vários, não sei se tu já notaste alguma no teu telemóvel ou que uses. Já reparaste? Não, por acaso, mas também não fui à procura, por isso... Eu encontrei acidentalmente, tipo o Canva, tu podes ir lá e tem tipo Magic Write e tem a ver com isso. Por exemplo, podes colocar, pedir umas 30 ideias sobre X tema. Eu por acaso nunca reparei, eu no Canva sou muito tipo, vou fazer isto, vou ali, clico, acolá e está feito. Mas tem, e depois dizem que até tu, a partir daí, que eu depois fui pesquisar, a partir daí tu podes criar o conteúdo. Nossa. Tipo, com base naquilo, fazer os templates sem tu fazeres muito esforço. Também notei na aplicação de schedule de Instagram que eu estava a testar a Later, que é a mais falada, e tem lá também, para tu escreveres captions, para tu encontrares hashtags. Daqui a nada estamos todos a suar como robôs. Que cena, meu. É muito. Tipo, o Miguel veio-me dizer há bocado que ele sabia que nós íamos falar sobre isto e ele disse que, não sei onde é que ele viu, se é notícia ou sei o quê, que eles estão a dizer que muitas profissões, vamos perder muitas profissões por causa disto. Sim, mas também já ouvi falar que, óbvio, mas isso é assim, para ser muito, tipo, clara a falar sobre as coisas, a tecnologia sempre tirou trabalhos. Não é tirar trabalhos, é... basicamente o mundo evoluir, porque há uns trabalhos que acabam, outros que se criam, certo? Pode não ser no mesmo volume, que eu acho que é muito Exato. Por aí, não é no mesmo volume, certo? Mas acaba por deixar de existir certas profissões. Há profissões que não se faz, que fazia-se há 10, 20 anos atrás, que não é assim tanto tempo. E a única cena que me assusta é que eu acho que isto vai acelerar esse processo de uma forma que não é... que não dá para suportar, entendes? Uhum. Porque assim, isto com certeza que vai tirar muitos trabalhos. Porque é como eu te disse, tu não precisas de um nutricionista. Tu vais ali e ele faz-te um plano alimentar e está feito.
Entendes? E certo, e coisas assim mesmo simples, e isto vai tirar muitos trabalhos que vai ser preciso outros provavelmente para regular isto e para desenvolver e etc e tal, mas não é no mesmo volume. Não sei, Muito menos. sim, eu percebo o que estás a dizer, mas eu não sei se, por exemplo, a nível de. Sim, isto obviamente está só a começar, isto é só o início de uma cena que vai explodir e desenvolver-se cada vez mais com o passar dos anos. Não faço a mínima ideia de como é que isto vai estar quando, por exemplo, os meus filhos tiverem 20 anos. Eu fico cheia de medo. Cheia de medo. E nós vamos ter 50 e tal anos e a pensar, meu Deus. Onde é que nós fomos meter os nossos Nós vamos filhos? ser Tipo, os nossos pais a tentar mexer num telemóvel neste momento. Tens noção disso? Não, eu acredito que nós vamos conseguir desenvolver um bocadinho mais a nível de desenvolver tipo a capacidade de se adaptar, por exemplo, às novas tecnologias muito mais facilmente do que os nossos pais. Porque os nossos pais nunca, não tinham, percebes? Era televisão a preto e branco e rádio e já está. Percebes? Por isso foi tudo novo. Agora nós é um bocadinho mais... lento, acho eu, tipo, vão aparecendo coisas diferentes, mas assim um bocadinho mais devagarinho do que aos nossos pais. Ainda conseguimos, tipo, acompanhar. Sim, ainda conseguimos acompanhar nós. Mas pronto, tipo, assusta-me um bocadinho como é que vai ser quando... Porque assim, tu não podes ter planos... Não é que tu devas ter planos sobre o que é que queres que os teus filhos queiram ser. Mas claro que nós temos sempre ideias e, por exemplo, eu olho para o Matias e tento ver quais são as cenas que ele gosta de fazer ou não, para depois, eventualmente, quando ele for para a escola e se quiser fazer atividades, eu gosto de alimentar as partes que ele gosta, ou as coisas que ele gosta de fazer, para ele desenvolver ainda mais. Mas depois, tipo, imagina, conforme eles vão crescendo, como é que os direcionas? Porque basicamente tudo pode mudar. É assim, eu não sei, tu lembras-te como é que foi quando tu tinhas a idade deles, os teus pais? É assim, não sei se os teus pais tiveram muito peso nisso, mas os meus não. Porque nós é que acompanhamos o que está a acontecer no tempo que está a acontecer, não é? Basicamente a única coisa que eles estão ali é para nos dar apoio. Mas é isso, é por isso que eu digo orientar, tipo, é orientar dependendo do que ele quiser fazer, ele e ela. Portanto, é assim, é o mundo. A Sara, por exemplo, já esteve a partilhar comigo umas cenas super interessantes, têm vindo a acontecer, que mostram simplesmente o quão assustador ou até perigoso estas cenas podem ser. Olha, eu mandei-te aquilo que eu acho que a maior parte das pessoas que têm... Se estás a ouvir um podcast, tu conheces Joe Rogan, certo? Porque é só o maior podcast do mundo. Mas saiu notícias esta semana, acho que foi esta semana, de que tinham feito um deepfake dele, a entrevistar um convidado também deepfake, acho eu, em que basicamente ele está a fazer publicidade a um produto qualquer na Amazon. E aquilo é 100% gerado, tipo, nada do que está naquele vídeo é real. Mas tu vês o vídeo e tu nunca na vida dirias que aquilo... Ele teve que vir a público dizer que aquilo não era ele. Porque ele provavelmente começou a receber mensagens e foi avisado, não é? Agora imagina o nível em que estamos. E assim, eu lembro-me, não sei se tu já tinhas ouvido falar de deepfakes, mas eu lembro-me de ouvir falar na altura em que eles eram péssimos. Era tipo mesmo... Era muito mau. Era tipo aquela cena típica de tu meteres uma cara num corpo que não pertence, estás a ver? Tipo mesmo muito mau. Tipo os filtros do TikTok. É, exato. Na altura que eles eram maus. E era assim mesmo muito mau. Mas nesta altura aquilo evoluiu de uma forma que é assustador. E existem imensos deepfakes pornográficos, imensos, com caras de tudo o que tu podes imaginar, famosas e famosos. É olha, o pessoal a querer lixar a mulher ou o marido e fazer um deepfake. Não, mas a sério, está tipo nesse nível, estás a ver? Mas... tipo, isto é uma maneira de tu te vingares do teu inimigo com o maior estilo de sempre. Podes poder, credo. Podes eventualmente fazer um vídeo deles a, sei lá, roubar ou dizer coisas que não deviam ter dito, ou... especialmente os famosos. Isto vai ser muito perigoso para os famosos. Ai, sim. Quem tem a imagem pública está sempre sujeito, não é? Mas com isto ainda mais. Mas, por exemplo, eu hoje, acho que foi hoje, vi, acho que foi uma notícia no Instagram a dizer que já há uma tecnologia de inteligência artificial que faz com que tu estejas a fazer contacto visual com a câmara, mesmo que estejas a olhar para o lado. Então, o CapCut, a aplicação, tem lá. Estás a brincar? A sério? Eu ia dizer, deixa eu ver o telemóvel, mas eu estou a olhar para ti.
Tipo, não é o CapCut, não. A aplicação que eu uso... Eu acho que é a aplicação que eu uso para fazer as legendas, sabes, aquelas legendas que nós temos nos nossos Reels. E aquilo tem lá inteligência artificial emojis, que basicamente analisa o texto que nós estamos a dizer e coloca os emojis. Não funciona assim tão bem. E depois tem a parte de a inteligência artificial eye contact. Só como o nosso nunca é para essas coisas, nunca fiz. E já fiz em vídeos em que aparece a minha cara, mas como eu próprio estou a olhar para a câmera, nunca precisei de usar. Mas até devia de experimentar e não olhar para ver como é que fica. E eu já vi o vídeo e a pessoa está basicamente a olhar para o lado, tipo claramente, a cara de lado mesmo. E se tu vês em cima ou em baixo no vídeo a inteligência artificial, ele está literalmente a olhar para a câmera. Tipo, eu não sei como é que fazem aquilo. É literalmente metade da cara do gajo não está a aparecer. Mas ele põe ali e ele olhar para a câmara e a falar. Tu podes estar tipo... Olha, houve gente a dizer que podias usar aquilo para ir a reuniões, por exemplo. Se tu não queres estar a olhar queres estar a fazer qualquer porra no telemóvel ou olhar para o lado até ler um livro, e aquilo mostra que tu olhas para a câmara. Olha, isso tinha dado jeito na altura da quarentena e que o pessoal estava todo a trabalhar em casa. Agora... Mesmo. Mas isso é assim, já existe, eles próprios dizem que a tecnologia está a avançar mesmo de uma maneira incrível. E uma das coisas que têm falado muito também, que tem a ver com a inteligência artificial, mas aplicada nas nossas aplicações de redes sociais, e acho que este filtro é no TikTok, existe um filtro daqueles de Beautify, aqueles que melhoram a tua cara. E tu pões eu não experimentei porque é assim. Literalmente aquilo não mexe. Sim, mas eles dizem que faz-te parecer... Um é que faz-te parecer mesmo mais nova, tipo teenager, adolescente, e outro é mesmo que põe maquilhagem e ficas tipo toda abonecada. E que tu podes pôr a cara e não desaparece o filtro. Pôr a mão e não desaparece o filtro. Isto para mim é incrível. E eu usei o da... Olha, sabes que eu não tinha TikTok até há pouco tempo, voltei a instalar. E eu instalei por causa desse filtro. Porque eu assim, não, eu tenho que experimentar isto. Eu tenho que ver com os meus próprios olhos isto. E eu instalei e apareceu-me logo. Foi tipo, fiz scroll 3, 4 vezes e apareceu-me logo alguém a usar aquilo. Deve ser dos mais populares também. E eu, ok, pus. Primeiro eu fico tão diferente. Meu Deus do céu. É tipo a full face of makeup mesmo. Glam. Tipo globos de ouro. É Sarah em modo alter ego. Mesmo. E depois tu podes fazer o que tu quiseres. Tu podes meter a mão a tapar praticamente a cara toda. O que quer que seja de cara que aparece tem a maquilhagem. E não tipo, nem treme aquilo. É incrível. Eu nem sei como é que é possível aquilo, a sério. Mas é assustador. Exato, eu acho super assustador, especialmente vindo nas redes sociais, especialmente em que já há tanta comparação, especialmente adolescentes sentem tanta insegurança. E eu, por acaso, eu faço muitos, masterclasses e coisas assim que apanho, obviamente, grátis, tudo sobre redes sociais, edição de fotografia, blá, blá. E eu estou inscrita numa para domingo, e é sobre edição de fotografia. E, outra vez, isto continua a ser a inteligência artificial, porque isto abrange imensas coisas. E a rapariga estava a promover no Instagram dela o workshop, o free workshop, e basicamente ela pôs uma fotografia dela em que ela não tem maquilhagem, tem o cabelo para trás, tipo para trás dos ombros, não está para a frente, e depois ela diz, clica para editar. E eu pensei que ela fosse, por exemplo, mudar o background ou uma cena qualquer, ou aperfeiçoar a nível de cor, porque é isso que eu estou à procura. Eu estou à procura de aperfeiçoar a fotografia do modo mais natural possível. Ela acrescentou cabelo, ela colocou maquilhagem, ela fez tudo e aquilo parecia que ela simplesmente tinha ido ao cabeleireiro e feito a maquilhagem com uma maquilhadora profissional. Que cena! E eu sei que isto existe para vídeos também, que há uma rapariga que eu sigo no Instagram que faz muitas comparações. E para mim isto é um no-go. Detesto. Fiquei logo sem vontade de fazer o workshop, se queres te diga. Mas tipo, infelizmente é uma realidade. Não, é assim. Os filtros, depende muito da idade com que tu tens... Depende muito da idade e não. Mas depende muito da idade que tu tens quando tens contacto com estas cenas. Porque principalmente o pessoal mais jovem, que já tem tantas inseguranças, tanta comparação, tanta pressão, porque tu sabes que a adolescência é do caraças e é tanto complexo, e depois tu metes um filtro e ficas logo mais bonita, e depois na vida real não tens esse filtro porque as pessoas não te veem de filtro.
Pois E não. isso cria uma insegurança, porque depois, eu já vi muita gente a falar sobre isto, que é, se tu usas muitos filtros, muito tempo, muitas vezes, depois quando te olhas ao espelho, começas a não reconhecer a tua cara. E isto, para uma pessoa que tem 33 como eu conheço bem a minha Não, cara. mas acontece. Muitas Agora- das pessoas que eu ouvi dizer isto, e nós estávamos a falar da Mafalda Sampaio, e eu já ouvi ela dizer que usava muitos filtros e por causa disso, quando se via ao espelho, não gostava da sua cara. Nossa, que cena mesmo assustadora, porra. Mas é que afeta Sério? mesmo, tipo, se tu te começas a ver de uma maneira, é como usar maquilhagem todos os dias e tirar a maquilhagem só à noite para ir dormir. Tu Sim. chegas e eu cheguei a esse ponto em que não me gostava de ver sem maquilhagem. Tipo, não me sentia nada bem sem maquilhagem. E acaba por ser a mesma coisa, mas em vez de maquilhagem é um filtro que tu colocas todos os dias nas redes sociais. Percebes? E altera, acho que altera completamente a percepção que temos de nós mesmos. Depois se tu próprio não usas, vai alterar como te sentes, porque andas a ver essa gente toda que parece perfeita Exatamente. quando não é, seja em vídeos, seja em fotografias, seja no que for. Mas isso vai muito além de filtros. É muito aquela cena das poses, já deves ter visto, existem montes de reels em que as moças tipo mostram que quem tem um corpo assim, que é tipo as poses do Instagram, também faz isto, que é quando se senta, tem os rolinhos, tem não sei o quê, tem as celulites, tem tipo, porque tu não podes, basicamente a mensagem disto é, saiam do Instagram. Não, mas eu não sei como é que tu te sentes, mas eu todos os dias passo por eu tenho várias fases, todos os dias. Eu tenho a fase em que eu apetece-me apagar todas as redes sociais e nunca mais entrar e mudar-me para uma cabana no meio de uma floresta, sem internet. E depois tenho a fase em que, nossa, mas isto é tão fixe porque o meu feed é muito curated para mim, não é? E eu gosto de cenas de humor e cenas assim, Yeah. então é entertainment para mim. Mas depois, de vez em quando, o Instagram manda-te assim aqueles reels aleatórios para testar, ver se tu gostas. E é muito aquela cena do, ai, perfeita, o corpo perfeito, ai, summer body, e não sei o que é, tipo... e eu, Summer body qualquer. e Não, eu, mas é- winter body here. A sério, meu. Eu por acaso não tenho essas fases, mas foi porque eu própria tive. Eu conscientemente deixei de seguir páginas que me davam essa cena de é demasiado perfeito e faz-me sentir mal com a vida que eu tenho, que é uma vida que eu até gosto bastante, mas que chegas ao ponto que vês as pessoas a viverem uma vida idealizada e romanticizada, acho que é assim a palavra. Que não é a vida deles, já agora. Não é a realidade. É só uma percentagem do que aparece no Instagram, não é? Mas que é o suficiente para nós nos sentirmos inseguros com tudo sobre nós, ou sobre a nossa vida, ou sobre o que queremos, ou deixamos de querer. E então, eu propositadamente deixei de seguir páginas por causa disso. E sigo muito mais pessoas que podem ter, por exemplo, o que eu acho que é importante é ter este equilíbrio. Podes ter um feed super bonitinho e parece perfeito, mas depois tu tens a parte do behind the scenes nos stories em que mostra tudo o caos que é a tua vida, e eu acho que isso é um balanço giro e é o que as pessoas se devem focar. Portanto, esta cena da inteligência artificial está a tomar conta do mundo e eu acho que a mensagem importante nesta parte que estamos a falar é mesmo que quando vocês estão a ver qualquer coisa, especialmente nas redes sociais, seja uma fotografia, e vocês pensam, credo, mas como é que isto é direcionado para as mulheres? Porque eu acho que nós mulheres somos um bocadinho piores nisto do que os homens. Os homens Sim, tipo, sim, estão-se a também acho. cagar. Os homens não querem saber se ele tem six-pack ou se tem 9 ou se tem 0 ou se tem só um redondinho, tipo, não interessa. Acho eu, não sei, posso estar errada. Mas tipo, nós mulheres podemos olhar e dizer, mas como é que ela tem tipo o cabelo assim? Ou como é que ela... Não. O mais provável é não ter. Eu agora juro-te que não consigo confiar em nada do que eu estou a ver na internet. Não, é isso same. Eu vejo alguma coisa e assim, isto não. Tipo, foi um segundo no dia em que a pessoa conseguiu fazer X, tirou a foto e postou, prontos. E aquilo, basicamente, é o resumo do dia inteiro. Foi um segundo no dia, basicamente. Sim, mas eu chego ao ponto, desde que eu comecei a usar o chat GPT e tipo o Miguel começou a falar comigo sobre a inteligência artificial, eu chego ao ponto, por exemplo, de estar a fazer estas free masterclasses que fiz uma, por exemplo, como utilizar os Reels para crescer no Instagram, e tu basta colocares isto, tipo pedir para fazer um curso ou uma masterclass sobre
como utilizar Reels, e ai. diz-te os tópicos, e depois tu dizes para aprofundar os tópicos, e ele escreve-te se for preciso cada tópico. E então eu cheguei ao ponto em que eu olho para esta gente que, por exemplo, muitas pessoas vendem cursos para fazer, que nós podemos pagar para fazer, sei lá, para aprender a crescer no Instagram, ou para aprender, não, porque as pessoas agora, como tentam, sabem que as redes sociais são o futuro, muita gente quer investir nisto. E eu às vezes chego a pensar, será que esta gente está a usar o chat GPT? É muito possível, nós não sabemos. E eu sempre fui um bocado desconfiada desses cursos, para te ser muito honesta, porque tu sabes que não há fórmula. Claro que existem coisas que tu podes fazer, mas eu diria que a maior parte, não diria que a maior parte, mas tipo 50% é sorte. Ou tu tens a personalidade, já tens a personalidade, já tens o brilho, ou tu expressas-te de uma forma engraçada, tens uma qualidade qualquer, uma coisa qualquer, que as pessoas gostam de ver. Isso, tu tens o exemplo disso, a moça daqui do Reino Unido, que é muito famosa, que é a Mrs. Hinch. Tu conheces? Pronto, ela é famosa porque é famosa. Ela é famosa porque começou a partilhar as limpezas. Como limpava a casa. Mas isso é uma cena que faz sentido. Tipo, quanta gente quer aprender a lavar o forno da maneira mais simples? Oh, Lisa, mas há montes de pessoas a fazer o mesmo. Há montes de pessoas a fazer o mesmo agora, depois dela ficar famosa, percebes? Mas quando ela começou não havia, percebes? Por isso, quando tu dizes isso, eu concordo e discordo, porque eu acho que é muito importante as pessoas simplesmente deixarem-se ir e deixarem de se importar, que tem a ver com o que nós falámos no último podcast, deixarem de se importar com o que estão a pensar. Toda a gente tem alguma coisa para mostrar. Por exemplo, tu tens uma personalidade super engraçada. Tu dizes com cada uma, tipo, tu és super engraçada. Se tu fores... Pois, mas isso é porque nós julgamos a nós mesmos com de maneira que as pessoas à nossa volta provavelmente não julgam. Mas se tu te deixasses ser a 100%, sem te preocupares se vais ter visualizações, ou se as pessoas vão gostar, ou se as pessoas vão seguir, ou quando é que vais, tu ias ser tu mesmo e eventualmente ia acontecer, percebes? E foi o que ela fez, porque ela própria é super acanhada, ela sofre de ansiedade e afins, e ela na mesma conseguia. Eu via pessoalmente, sabes? Vista? Em Londres, quando estava a fazer o meu primeiro scan, quando estava grávida, com o meu primeiro filho, ela estava lá para fazer o scan, o segundo, do primeiro filho dela. Sentada na sala de espera, como toda a gente. E eu fiquei chocada. Claro, porque ela é uma pessoa normal. Sim, mas tipo, eu ali sentada com o meu homem, e ela entra, e até foi o Marco. Olha, esta não é aquela moça das limpezas. E eu, quem? E ele, olha ali. E eu tipo, que eu não gosto de fazer as pessoas ficarem desconfortáveis, não é? Então eu tipo, olhei assim disfarçadamente, e ela dá nas vistas, porque ela é muito vistosa, ela é muito bonita. É tipo como aparece nos vídeos. Ela é assim toda, aquele cabelaço gigante, loira, ela é muito vistosa, muito bonita. E dava nas vistas só por si, não é? Mas eu via e eu assim, ela está aqui, também está a fazer a coisa, não sei o que é. Porque nós estivemos grávidas mais ou menos ao mesmo tempo. E eu, tipo, é daquela cena, é mesmo estúpida, é só uma moça do Instagram, mas eu fiquei tipo, meu Deus, uma pessoa famosa. Mas isso é as pessoas famosas de hoje em dia. Por acaso, eu, quando fui a uma festa uma vez aqui, e pronto, quando estava a fazer New Skin, claro que existem algumas raparigas que fazem isto que são influencers. Sim. E quando eu fui, havia uma que eu seguia e tipo... E eu quando a vi, tipo, tu não sei, tu parece que ficas à espera que elas façam assim algum ato de circo ou caraças, tipo, mas depois elas falam contigo e são simplesmente, são pessoas normais, são pessoas. Mas sim, tipo, é incrível. Eu acho que são as pessoas famosas da nossa geração. É verdade. Não, são os novos famosos. A televisão já era. Quem aparece na televisão já não é famoso. Já. Mas nós estamos aí mesmo à tona nesta conversa de hoje. O que é que nós estávamos a falar? Sei lá, já me perdi. Mas acho que nós estávamos a falar da inteligência artificial e como está a mudar, por exemplo, que os filtros estão a ser muito, muito aperfeiçoados ao ponto de nós nem reconhecermos. No fundo estamos a tocar neste assunto, mas estamos a aprofundar para uma área que nem estávamos à espera de aprofundar. Mas isto somos nós somos assim, nós falamos este mundo e o outro. Mas sim, era mais sobre isso, de como os filtros estão a melhorar cada vez mais, que nem sabes que são filtros.
É verdade. Não reconheces a pessoa. Não Olha, conheço, não. é assustador. Assustador e incrível. É só isto que eu quero dizer, porque assim, eu sou muito curiosa. Aliás, esta cena toda de eu querer saber mais sobre inteligência artificial começou quando o Facebook lançou a cena do Metaverse. Meta. Que é tipo, eu acho que revirei tanto os olhos quando vi a cena do Metaverse que eles foram para trás. A sério. Primeiro porque eu pensei para mim, isto é só a pior coisa de sempre. Porque, assim, VR, para mim, é uma cena fixe Para jogos. tu jogares uma cena de vez em quando. Mas tudo, na minha opinião de boomer, desculpem lá, mas eu acho que sou boomer nisto. Na minha opinião, qualquer coisa que te limite visualmente o que está a acontecer à tua volta é só a pior coisa de sempre. Dá para ser para jogos, mas mais do que isso, literalmente a visão do Mark era que as pessoas vivessem no Metaverse. E eu não consigo imaginar nada pior. É que o pessoal eu também, por acaso, não gostei. naquela cena e fizesse tudo ali. Tipo, começou-se a vender, não é imóveis, mas tipo espaço no Metaverse, como se fosse terrenos. Não sei se ouviste falar sobre isso. Por acaso literalmente começaram a vender espaços para tu poderes ter lojas virtuais, para comprar roupas virtuais, para poderes usar. E marcas conhecidas, tipo Gucci e afins, começaram a lançar produtos virtuais. Não, é assim, como eu não tinha ouvido falar disso, eu estava a pensar que tu ias dizer que, imagina, aquelas marcas que existem apenas online pudessem fazer uma loja virtual em que, sei lá eu como, tu pudesses experimentar a roupa, mas depois recebias a roupa em casa, agora roupa virtual. Não, estou-te a falar a sério. Roupa é a mesma cena que tipo as roupinhas, as skins dos jogos, estás a ver? Mas aquilo era para as roupinhas para tu usares, para o bonequinho usar no Metaverse. É para quando fosse só concerto virtual na Metaverse, tu usavas a tua roupa virtual. Concerto virtual é só a pior ideia da história. Por acaso, tipo, eu quando vi isso, eu não gostei nada. E eu disse logo ao Miguel, mas para quê? Isto não faz sentido nenhum. Tipo, ir a um concerto, supostamente, em que estás tu só... Tipo, eu acho que o objetivo de um concerto é mesmo a energia e estar tudo ali e sentir a energia entre pessoas. E eu não acredito que isso se sinta virtualmente. Não. Oh, claro que não. Porque esquece com lá a mesma intensidade, intensidade não vai, nunca. Não, mas é assim, toda a ideia do Metaverse é péssima. Realidade virtual é engraçado para jogos, acredito que sim, deve ser bué de fixe, há jogos que de facto valem a pena, mas para tu viveres a tua vida, para tu ires trabalhar, tu imagina, olha, eu pus-me logo a imaginar, tu acordas de manhã, vais tomar o teu pequeno almoço, chegas ao teu escritório em casa, metes o teu VR set na cabeça e ficas 8 horas ali. Consegues imaginar? E depois acaba o teu dia de trabalho, tu tiras, vais jantar e vais dormir. E o teu dia é isto sem sair de casa. Consegues imaginar alguma coisa pior do que isto? Pá, é assim, eu como quero muito trabalhar de casa, não sei se não me habituava à cena, mas eu acho que tira todo o propósito de ter um trabalho que é assim, se tu tens um trabalho em que tens que pôr essa cena da realidade virtual para tu veres, por exemplo, o escritório em que estás, mais vale tu saíres de casa e ires trabalhar, porque o objetivo disso é, se tu queres ainda ver outras pessoas e estar num sítio que é um escritório e não a tua casa, então sai de casa e vai trabalhar. Olha, é muito fixe, a ideia de trabalhar a partir de casa é muito fixe, eu concordo, eu também gostava de poder trabalhar a partir de casa, mas tem um senão, que eu já vi muita gente, que nem é o trabalhar a partir de casa, é o trabalhares tipo, por conta própria a partir de casa. Porque, por exemplo, há muita gente que faz isso, e isto é mais gente que trabalha com redes sociais, mas mais na parte do YouTube, em que de facto a produção de conteúdo demora imenso tempo e passas muitas horas em frente ao computador, etc e tal. É muito solitário. E toda a gente diz isso, que é muito fixe, tu poderes fazer os teus horários, faz o que tu quiseres e etc e tal, mas não deixa de ser uma vida muito solitária. Porque tu estás ali, trabalhas sozinho, és só tu. Porque na vida adulta, não é? A interação de tu saís de casa e estás com pessoas, até a ida de comboio até ao trabalho, vês pessoas, chegas ao trabalho, vês aquela pessoa que detestas, mas são pessoas, estás a perceber? Nós precisamos disso como seres humanos, certo? Interação.
Agora, tu tens um trabalho que te permite sair de casa. A Lisa discorda um bocado. Eu discordo um bocado. Não, mas tipo, obviamente que isso tu és obrigada a lidar com essa pessoa X horas. Isso, eu entendo isso. Mas não é a única pessoa, a não ser que seja a única pessoa com quem tu trabalhas, então aí é péssimo. Sim, não, eu acho que isto também, a opinião em relação a isto tem muito a ver também com que trabalho é que fazes, se gostas ou não do que tu fazes e tudo mais. É assim, eu gosto do que faço, mas lidar com doentes é uma cena para outro episódio. É tipo lidar com o público e lidar com o cliente, que no fundo os doentes são os nossos clientes, é muito duro. Lidar com, por exemplo, a parte executiva do hospital é outra cena que apetece, pronto, vou ali bater com a cabeça numa esquina e volto. Portanto, para mim, eu preferia trabalhar de casa e ter a parte sociável quando saio e vou ao café ou coisa assim, percebes? Mas pronto, isso são opiniões, não é? Mas a cena do metaverse é que basicamente tu fazias tudo ali. Sim, isso eu continuo a discordar disso, não gosto. Entendes, é assim, então... é como tu dizes, não gosto da parte em que limita, colocas os óculos e ficas ali e não vês tipo quem está à tua volta em casa. Tipo, se tiveres os teus filhos ou o marido em casa e estás a trabalhar com essa cena nos olhos, é muito diferente do que estás a trabalhar, por exemplo, a partir de casa e conseguir ver o meu filho ali a passar à frente e pronto. Olha, eu ainda, isto completamente off-topic, mas esta conversa está aí mesmo assim. Ainda, acho que foi hoje ou ontem, vi um artigo sobre screen time para crianças e assim. E que basicamente eles me mostravam, porque agora já existe screen time há muito tempo, não é? Já existem dados que tu podes de facto avaliar como é que aquilo teve influência nas crianças quando crescem. E basicamente eles diziam tipo os guidelines, aquilo que eles acham que é o limite que deveria ser por X idade, mas eles davam sempre ênfase no facto de, se for uma coisa que tu estejas a ver, imagina na televisão, mas que estejas a ver em conjunto com o pai ou a mãe, os efeitos de estar a ver televisão são muito menores. Ou tipo, não afetem X e X e Y partes da tua vida, basicamente. Porque tu não só... Basicamente é uma atividade em que tu estás a interagir com outro ser humano, certo? Sim. Ambos olhar para um ecrã, mas existe uma interação. Exato. É por isso que, tipo, eu não costumo deixar os meus, neste caso o mais velhinho, não é? Nada de iPads nem nada. Eu prefiro que, se ele quiser ver alguma coisa, nós vemos os dois na televisão. E vemos os dois. Porque assim, pelo menos, existe ali uma interação. E nós estamos ali a falar e ele fala comigo e ele pergunta e não sei o que é. Então acaba por ser didático, certo? Por isso, se tu já tens esses dados assim, eu acho que a cena de... Imagina isto tudo, literalmente os ecrãs enfiados nos olhos. Tipo... Esquece. É só eu não a pior consigo, coisa de sempre. não. Isso para mim é a pior cena de sempre. Gosto da realidade virtual para jogos, nunca experimentei, mas adorava. Especialmente cenas assim que são, por exemplo, medos nossos, eu acho que é muito bom. Até para terapia, se calhar é uma cena gira, tipo, Sim. tens medo de qualquer cena, de alturas ou whatever, e usas isso para atravessar os teus medos e pronto, muito bom. É uma muito boa tecnologia maneira de interessante. utilizar. Exato. Mas isso é como a inteligência artificial. Se usarmos da melhor maneira, tudo bem, tem tudo para dar certo. Agora, se for para fazer a metaverse como o Mark queria, isso aí tem tudo para dar errado. Olha, não sei se tu já viste o filme, não é acho que é Bebop, não é Bebop. Nunca viste esse filme na Disney? Basicamente não. É todo tipo um robozinho, que todos os miúdos têm um robô. E que basicamente o robô é tudo. Estás a ver? Tipo, o robô é as redes sociais, é a câmara, é tipo um telemóvel, mas em robô. E os miúdos tipo ficam focados naquilo e andam sempre naquilo. E o Mark faz muito lembrar o CEO dessa empresa dos desenhos desse filme de desenhos animados. Porque basicamente o gajo diz que o Bebop é o único brinquedo que vocês precisam. Não precisam de mais amigos. Ele é o único amigo que precisam. O Mark Zuckerberg é isso. Porque o gajo quer-nos literalmente meter ecrãs nos olhos para nós não interagirmos mais uns com os outros. Tu quando vês essas tecnologias todas a sair e tudo, a maneira como isto está a andar rápido, que é muito rápido, qual é assim a primeira sensação, o primeiro sentimento que te dá? Estou a dizer tipo a nível de vida, sociedade, filhos e etc. Futuro no geral. Ok. É o que estava a dizer há bocado, preocupa-me um bocadinho onde é que isto vai chegar.
é que a primeira, é como eu te digo, a primeira vontade que me dá é fazer as malas e ir para uma cabana. É assim, eu sou muito curiosa e gosto muito de redes sociais. Tipo, eu consigo. Eu obviamente sei que há muita coisa negativa nas redes sociais, mas eu como consigo usá-la da maneira mais positiva de sempre e tipo, eu quando estou a usar o Instagram é muito raro ver uma conta em que me faça sentir mal comigo mesmo, ou tipo como tu estavas a dizer, com esse sentimento de querer apagar tudo e me fechar numa cabana. Nunca me aconteceu isso. Acho que consigo filtrar muitas coisas e talvez como eu sou assim, eu tenho sempre curiosidade em ver o que é que vem a seguir. Olha, eu não sou uma pessoa daquelas que acredita em teorias da conspiração, nem nada dessas porras, nem Matrix. Mas... olha, a pessoa diz a palavra Matrix e eu desconecto logo, não quero já ouvir o resto. Mas... Mas, já, sabia. Não é um mas, porque é assim, mete-me medo. Mete-me medo porque eu vejo, mais uma vez eu não acredito em teorias de conspiração, nem nada disso. Eu tento pesquisar e de facto saber o que é que se passa por trás das cenas. E acredito, vou mais para o lado racional das coisas. Uhum. Mas eu vejo muitos documentários e vejo muitas informações, porque eu sou curiosa como tu. E eu quero estar a par e saber o que é que se passa à minha volta. E assusta-me. E é daquelas coisas que quanto mais sei, menos quero saber. Mas obrigo-me a saber porque eu quero saber o que é que se passa. Então, tipo, quanto mais sei, mais me assusta. Não sei se tu viste o novo documentário da Netflix sobre o Pornhub. Não vi, não. É que tipo... Eu não sei como é que tu arranjas tempo para ver documentários. Eu não consigo. Olha, vai ver esse, está bem? Eu vou-te mandar uma lista, ok? Não, a sério. É que tipo, é com cada cena mais... Que eu acho que nós somos umas inocentes que andamos aqui. Que é mesmo assim. Porque Ainda bem. há gente tão maliciosa. Não, ainda bem, mas... Eu tenho medo pelos meus filhos, entendes? Porque eu sei onde não pisar e sei para onde não ir, mas como é que eu posso garantir que as minhas crianças vão saber fazer isso? Porque tu estás a dar-lhes a educação que eles precisam para serem assim. E eu não vejo, eu sou curiosa no sentido de quando as cenas aparecem gosto muito de explorar. Quando as cenas aparecem, gosto de explorar e sou curiosa e estou sempre curiosa para alguma coisa nova que possam lançar, por exemplo, como estamos a falar de redes sociais e isso, nesse nível sou curiosa. Agora, a nível de documentários, depende muito do que é. Coisas assim deste género que levam-me um bocadinho para o dark side das coisas, eu prefiro não saber. Eu uso muito a expressão longe da vista, longe do coração. E há certas coisas eu sei que nem toda a gente é assim e sei que há muita gente que até me pode julgar por isto, mas eu prefiro não saber. Olha, eu deixei de ir ao Facebook porque o Facebook virou isso, sabes? Para mim, pelo menos o meu feed virou tipo um rolo de conspirações ou acidentes ou estás a ver, tipo, é só horrível. Então eu deixei de ir ao Facebook por causa disso. Cada vez que saía do Facebook saía de lá deprimida. E eu sou daquelas que, no meu Instagram eu sigo tipo 5 ou 6 páginas daquelas de notícias positivas e não sei o quê. E para tentar manter as coisas leves à minha volta. E não vejo notícias, evito ao máximo, tipo, só o que eu pesquiso. Mas em termos dessas cenas, ou do que é que eu posso ter acesso, eu tento manter-me a par. Porque é assustador. E eu quero saber o que é que se passa, basicamente. Quando é para ir muito assim ao detalhe, tipo, chegar a esse ponto que são tipo, que tu dizes que não acreditas, mas que no fundo quando vês esses documentários acaba por ser um bocadinho sobre teorias de conspiração, mas com o lado racional da coisa a tentar explicar porque é que essa teoria existe. Eu prefiro não ver e prefiro não saber, tipo, mandaram-me há dias um vídeo e é assim, eu sei que isto é assim, tipo, tu pões uma foto na internet e a foto tua está aqui na blueprint da internet para a vida toda. Exato. E mandaram-me isto propositadamente por causa de fotografias de crianças ou dos nossos filhos que colocamos na internet e como aqueles, e tipo aparece um ecrã gigante com milhões de fotografias do filho desta pessoa, que é obviamente não é uma pessoa fictícia, mas pronto, mas que me fez pensar, e sim, preocupa-me bastante, mas tipo, são coisas, tu não consegues controlar tudo, não é? A parte da fotografia dos teus filhos consegues, não colocas. E depois quando os teus filhos começam a crescer e começam a ter a sua independência e a quererem fazer as suas cenas nas redes sociais, tudo o que tu podes fazer é educar, como nos educaram a nós,
ou como nós fomos, pronto, tivemos o senso comum, graças a Deus, porque nós as duas tivemos, nós só temos a esperar é que eles tenham o senso comum que nós tivemos, e eu acho que os meus filhos vão ter, se eles quiserem, porque eles seguem muito por exemplo agora, e vão crescer por exemplo. Exato. Deus queira. Deus Exato. queira. É isso que eu ia dizer, eu espero que sim. A gente faz o que pode, não é verdade? Mas o mundo é muito cruel e assustador. Sim, tipo, nós já somos mães, não é? Portanto, tudo agora o que vem ao mundo, o que nós pensamos não é em nós, para nós está tudo bem, mas nós pensamos muito nos nossos filhos e como é que vai ser quando eles tiverem a nossa idade. Porque é como eu digo, eu sei onde não ir, eu sei onde não pisar, exatamente. certo? Mas sei, uma criança de 10 anos ou que idade é que eles entram na internet pela primeira vez, eu sei lá. Como é que eles sabem essas coisas? Não sabem. Não sabem. E no tempo em que nós tivemos acesso à internet, era muito mais simples. E por ser muito mais simples, o acesso a essas coisas era muito mais complexo de lá chegares. E depois era tudo muito mais limitado, não havia o que existe agora. Exatamente. Agora é tipo, eu confesso, cada vez que ponho uma foto de um filho meu no Instagram, por exemplo, eu não te vou mentir, eu venho aquele pensamento de se calhar eu não devia estar a pôr aqui isto. Bem. E ao início até nem não punha, tipo, fazia sempre blur na cara do Gui, porque eu tenho medo, entendes? Tipo, e é uma cena que me... no outro dia eu vi um reel, este podcast vai ficar enorme, mas anyway, no outro dia eu vi... Não é anyway, que nós temos, eu pus nos stories para quem viu, e eu vou ter menos de 48 horas para editar isto tudo, e nós já vamos aqui em 58 minutos, fica portanto longo, isto está Lisa, a render. Fica está longo. a render. Mas olha, eu no outro dia, só para finalizar, eu no outro dia vi um reel, acho que foi de uma entrevista da Adele, em que a Adele dizia que se nós não queremos que os nossos filhos tenham acesso às redes sociais jovens, é só dizer que não. Porque nós temos o direito, como pais, de dizer que não. E não há aquela coisa de mas eles não têm, os amigos têm. Os amigos não são teus filhos. Exato. Se não queres, é só dizeres que não e nós temos o direito de dizer que não. E porra, que é mesmo assim. Por isso, eu acho que vou seguir essa cena. Os meus filhos se calhar vão detestar-me. Oh meu Deus, a minha mãe não me deixa. Não interessa. E eles quando chegarem a adultos, ou jovens adultos, eles vão entender. E eu prefiro carregar essa mágoa durante esse tempo. Eu concordo com isso, mas sabes, e depois eu não sei se isto tem muito a ver com a experiência que eu tive como criança e adolescente, que foi também o que falamos no podcast anterior de bullying e tudo mais, mas é isso que me preocupa, sabes, que os miúdos agora gozam de tudo e mais alguma coisa, e se a maior parte das crianças tem, sei lá o quê, ou está nesta rede social, qual seja a rede social da altura, e imagina gozarem do teu filho ou fazerem bullying ao teu filho por causa disso, porque ele está, não estou a dizer que é por causa disso que eu vou dar, percebes? Mas isso preocupa-me, percebes? Eu estar a limitar o meu filho de uma coisa que eu tenho razão em estar a limitar, mas os outros pais não são assim, porque não, toda a gente, nem todos somos iguais, e depois o meu filho vai para a escola e é gozado por não ter. Olha, eu espero que isso não seja o caso. Eu acredito que vá ser, não com toda a gente, mas eu acho que acaba por ser, ainda não tens telemóvel, tipo, isso acaba assim. Sempre por ser assim, sempre. Se não for a rede social vai ser para de ténis que ainda não tens, ou vai ser isto ou aquilo que ainda não tens. Eu tive coisas que a minha mãe não me deu, que eu na altura tipo, eu queria muito e detestava a minha mãe, entre aspas, não é? Porque ela não me deu isto e as minhas amigas têm. Mas eu agora, como adulta, olho para trás e agradeço-lhe ela ter tomado essa decisão. Porque eu agora como adulta, tenho o senso, né, de entender o porquê de X e Y. Por isso é que, como eu te digo, eu prefiro que eles... Claro que, pronto, isso bullying é toda uma outra cena. Mas o facto de eles serem um bocadinho mauzinhos para ti, ou tipo, dizerem a coisa típica, eu não gosto de ti. Minha mãe é uma chata. Eu prefiro viver com isso. Sim, isso eu também não me importo. Porque nós vamos dizer o que as nossas mães diziam. Tu um dia vais perceber. Um dia quando fores mãe, ou um dia quando fores pai, ou um dia quando tiveres filhos, todas as mães e todos os pais já disseram isto. Vocês vão perceber. E a verdade é que eles estão certos. Portanto, eu acho que sim, que os nossos filhos vão acabar por entender, seja o que for as decisões que nós vamos tomar. Mas que vai ser duro, vai. Mas é a única maneira de nós sentirmos que estamos a protegê-los como queremos proteger e que estamos a ter algum controle.
Exatamente. Algum controle é a palavra-chave aqui. É. Porque não é preciso, é necessário. É. É necessário. Infelizmente. Nossa, terminamos assim com um bocadinho, uma nota um bocado para... Não é negativa, assim uma nota para ficarmos a pensar. Pensativa. Ai, olha, eu não sei este podcast que título vai ter. Ai, Vamos só discutir isto com os nossos ouvintes, porque vai ser super engraçado. Vamos ter tipo 50 temas para pôr o título. A inteligência artificial e coisas que não interessam a ninguém, mas que elas queriam falar. Olha, eu espero que vocês tenham achado interessante. Eu acho que é tudo temas, tudo que nós falamos aqui dá para dois podcasts, mas pronto. É 2 por 1. Mas acho que é tudo temas interessantes e temas atuais que eu espero que vocês tenham gostado de ouvir. Digam-nos as vossas opiniões. Sim. No Instagram. Pode ser por mensagem, pode ser por comentário. Estejam à vontade de partilhar connosco. E tens mais alguma coisa a acrescentar? Não, tenho só a dizer que eu tive assim uma ideia que não sei se é uma cena que vocês iam gostar ou não, mas isto vai ficar uma ideia para quem nos ouvir e depois dar-nos o feedback nos stories, nas mensagens. Será que vocês gostariam de ver-nos a gravar um episódio de podcast em live no Instagram? Quem quisesse e tipo, pronto, estava lá presente e tinha acesso especial logo ao podcast, e quem não presenciasse ia ouvir na segunda-feira como de costume. Digam-nos se é uma boa ideia ou não, que assim podem ver as nossas carinhas larocas a falar, podem ouvir até as cenas que nós costumamos apagar. Os off-cuts, imprevistos, bloopers e tudo mais. Quando a gente não se lembra da palavra, fica maior aqui a pensar. Sim. Quando a Sara decide perguntar alguma coisa ao Marco. Portanto, se vocês acham que é uma cena gira de fazer, digam, e nós assim tentamos fazer num futuro próximo. De resto, é só isto que tenho a dizer. Espero que tenham gostado deste episódio. Super aleatório. Andamos às voltas e fomos à Austrália e voltamos e depois fomos lá acima e tudo mais, mas falamos de temas super interessantes e atuais. Portanto, espero que tenham gostado. Tenham uma ótima segunda-feira e resto de semana e voltamos para a semana. Beijinhos. Oh, yeah. Vemo-nos, não. Ouvimos-nos. Sim. Na segunda-feira. Até à próxima semana. Bye bye. Tchau. Conversas cafeinadas.